Meus queridos alunos do segundo A, estou voltando novamente, né? Eu estou gravando no celular, aquela hora esse vídeo que eu acabei de gravar, né? O celular acabou até caindo, né? Tá na mesa e acabou escorregando, né? Eu deixei ele em pé, coloquei uma coisinha atrás dele para poder não cair, mas acabou escorregando, né? Então vamos continuar, né, a nossa aula, né? Então nós estávamos comentando, né, da Baixa Idade Média, vamos continuar comentando que ainda tem outras características, né, querido? Então, o que acontece? Se nós falássemos o rei cedia parte do seu território para os nobres, em troca recebia o que? A fidelidade deles, que garantia auxiliar na administração do império. Nos momentos de guerra, esses nobres disponibilizavam suas tropas para defender o reino. Mas não se esqueça, o rei, ele vai cedendo as coisas, tudo, os senhores feudais, né? Ali se troca o quê? O rei, a partir do momento, ele passa a ter um poder, a partir do momento, só a gente fala assim, o poder na prática não, na prática os senhores feudais que passam a ter aquela força na prática, o poder na prática, ele tem o aspecto da teoria, você olha na Idade Média, você vê o rei como sendo o primeiro da hierarquia, mas na verdade quem mandava mesmo os senhores feudais, e a partir do momento ele tinha os seus vassalos, né, seus vassalos, mas no âmbito social, esse período não foi muito diferente da Alta Idade Média. Então, pensa bem, se a gente pegar a Baixa Idade Média, né, não foi tão diferente da Baixa Idade Média, pois os três grandes grupos sociais eram o quê? A nobreza, formada por reis e nobres, né, reis e nobres. O clero, formado por representantes da igreja, e os camponeses, em sua grande maioria, escravos que trabalhavam a terra, que pertenciam à nobreza, né, que pertenciam à nobreza. Então pensa bem, ele tratava o quê? Tratava-se de uma sociedade estamental, isto é, marcada por pouca ascensão social. O que é pouca ascensão social? Era difícil, né, ou quase que impossível um vassalo a subir e o outro cair. Era uma coisa que realmente quase que impossível aconteceu nessa época. Então quando a ascensão social é um subir e o outro cair, o declínio de um e a ascensão de outro era muito difícil. Então ali praticamente não existia, né? E se existia uma coisa muito restrita mesmo, se aconteceu algum caso muito restrito. Mas o que acontece, né? Quem era rico continuava rico, né? E seus descendentes também, os outros, a partir do momento quem era pobre permanecia pobre. Então veja bem, o que acontece? A Baixa Idade Média, por sua vez, passou a presenciar significativas mudanças sociais, sobretudo a partir do século XII. Então, o século XI já pertencia à Baixa Idade Média. Mas o que? As mudanças mesmo ocorreram profunda foi o que? No século XII, né? Quando que a população urbana começou a crescer, começa a criar vilas, cidades, as coisas tudo. Então, gradativamente as cidades voltaram a ser, né? Voltaram a ser contra o processo de feudalização, né? E gerar a possibilidade de um surgimento de novos grupos sociais como a burguesia. A burguesia queria o que? A mexer, comer, vender as coisas, comercializar, vender, comprar. Isso que a burguesia. Então surgiu essa nova classe social e ela não queria a partir do momento. Pensa bem, se ela vendia uma coisa em tal lugar, ela teria que passar o que? Em cima da terra dos senhores feudais, e ali ela tinha que deixar um tanto de produto para poder passar ali, um tanto no outro. Ela queria o quê? Praticamente quando quando ela ia entregar a partir do momento a encomenda dela, ela não tinha nem lucro. Então o que acontece? Logicamente ela queria governar, mas você vai ver que quem vai governar vai ser outro, mas com a ajuda dela, porque ela seria o que? Beneficiada, né? Seria beneficiada. Então pensa bem, a nova classe social é o que? A burguesia. Então surge a nova classe social. Esse foi um período de grandes mudanças, e as transformações foram responsáveis por abrir o caminho para o fim do período medievo ou medieval. A Baixa Idade Média foi uma época de crescimento urbano e comercial, de consolidação do poder dos reis e a formação dos estados nacionais e o surgimento de línguas nacionais.
Então ali acontece o quê? Eles começam a centralizar o poder, e com a ajuda da burguesia, o rei centraliza o poder, né? E com a ajuda da burguesia também vai sair o quê? Para as grandes navegações, que é chamado também de conquistas europeias, Então, você vê a importância, né? A Baixa Idade Média teve grandes transformações. E agora nós vamos começar a comentar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, o crescimento que é populacional, né? O populacional. E aí, com o crescimento populacional, logicamente que vai haver o quê? O crescimento do comércio. É bem verdade que desde o século VIII a Europa estava em recuperação demográfica, mas esse crescimento populacional acentuou-se a partir da Baixa Idade Média, né? Então, pensa bem, o historiador Hilário Franco Júnior, né, considerava 4 fatores para explicar o aumento populacional, né, no período. Primeiro, a pouca atuação de epidemias, de doenças. Segundo, o caráter concentrado das guerras. Terceiro, o fato do clima durante a Baixa Idade Média ter sido mais ameno em relação ao da Alta Idade Média. E ainda tem o que? Tem o quarto período, as inovações das técnicas que garantiam o aumento da produtividade. Então acontece o que? Eles têm técnicas, vocês sabem que antes é o que, né? Você tem a agricultura intensiva e extensiva. Lógico, ainda continuava sendo extensiva, mas já começa a criar alguma coisa, o que? Um tipo de adubo, alguma coisa para poder usar técnica, para poder o que? Ter mais lucro, para poder ganhar mais, para poder, quando ter a produção a partir do momento, né, o produto, tivesse o que? A colheita fosse maior. Então essas técnicas de aprimoramento ajudou muito na Baixa Idade Média, né? O resultado disso foi que, no final do século XVIII, a população da Europa Ocidental era de mais de 50 milhões de pessoas, né? Então, desculpe que eu falei século XVIII, é século XIII, né? A gente vai falando assim, como a gente está... Na verdade, para vocês não vai ser ao vivo, vai ser gravado, mas aqui para mim é como se fosse ao vivo, né? Então, acontece o quê? Do século XIII. Então, você sabe, a Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV. Daqui nós estamos falando especificamente do século XIII, né? Eu não sei por que veio o século XVIII, porque eu estava gravando o terceiro ano, eu estava falando do século XVIII também, da Revolução Industrial, do século, né? Então, acontece o quê? Então, isso é o quê? Do século XIII. Então, mais de 50 milhões de pessoas. Então, que no final da Alta Idade Média, ela era de 22 milhões. Então, pensa bem, ela aumentou 30 milhões de pessoas praticamente, né? Especificamente 28 milhões, né? Mais do que dobrou a população. Esse aumento também foi o pontapé, uma série de mudanças do continente. Então, as melhorias agrícolas, tudo isso foi o que ajudou muito, né, para poder haver esse processo de mudança. Porque realmente, hoje nós falamos assim, não sei o que, a vida é difícil, mas se a gente lutar, ainda a gente consegue. Porque tem uns que tem mais sorte, outros tem menos sorte, essas coisas tudo. Mas pensa bem, você consegue lutar e ter alguma coisa. Antes não, quem era pobre mesmo. Vassalo, coitado, nascia pobre e morria pobre, né? Nem se alimentava direito e ficava lá trabalhando na terra, as coisas tudo. Lógico, no mundo você sabe, por isso que a gente luta para fazer uma coisa, fazer outra, fazer um curso, fazer outro, porque a gente quer melhorar de vida, ninguém quer ficar, né, a partir do momento parado. Mas o que acontece? Se a gente lutar, a gente consegue. Minha coisa, pode ver, um de vocês pode ver que a vez vai ser um jogador de futebol, ou vai ser um grande médico, minha coisa, por isso que eu falo, você pode ser um jogador de futebol, mas você tem que estudar também, você tem que ter mais profissões. Se você conseguir como jogador de futebol, beleza. Se você não conseguir, você tem a outra profissão. Porque um dia você vai casar, vai tudo, você dedica só a ser jogador de futebol e não consegue, vai ficar frustrado, porque não vai ter outra profissão. Então, por isso que a gente tem que ter tudo. Todo conhecimento que a gente puder nunca é perdido. Sempre o ensino é importante na nossa vida, o conhecimento, né? Então, o aumento populacional
é também explicado pela citação do aumento da produtividade agrícola. Aumentava a produção agrícola, eles usavam mais técnica, tudo. O uso de melhorias técnicas, né, de melhores técnicas para a produção agrícola, ajudou o quê? A entender que por isso aconteceu. Então, pensa bem, com isso, com a ajuda disso, vai o quê? Vai acontecendo. Esse também foi falando dos destaques. Então, esse destaque vai o quê? Para o uso da charrua de metal e de animais de tração, que fazia uma melhor preparação do solo. Então, a partir do momento que já usa o que? Animais de tração, né? Usa a partir da tração arada, essas coisas tudo, vai mexer na terra, a terra vai ficar, não vai ser a pessoa com enxadão ali, ou com enxadão trabalhando o dia todo e vai fazer o serviço. Eles usam tração, usa arado, uma coisa ou outra, a terra já vai ficar mais fofa, e isso já vai produzir, começa a utilizar, né, certo tipo de adubo, e vai usar até a rotação trienal, ou seja, a implantação do sistema de rotação trienal é o que? Eles mexiam com a agricultura em um lugar, tinha 3 lugares, faz de conta, 3 fazendas. Eles usavam 2 fazendas, na outra vez usava outra, mas era na mesma fazenda. Então pegava um pedaço da fazenda e dividia em 3, onde ia mexer com a agricultura. Plantava em 2, deixava um descansando. Aí depois utilizava usava 2, depois deixando o outro que não descansou, descansando depois. E assim o que, né? Isso aqui é garantia o que? A fertilidade do solo a longo prazo. Porque você sabe que você começa a plantar direto, as coisas tudo, mexer com a agricultura, só naquele terreno um dia o que vai esgotando o solo. Então ele deixava descansar, e descansando o que depois utilizava no outro ano aquilo. Então é o que? É o tipo o que? É rotação trienal, né? Rotação trienal. Então pensa bem, trienal. Então, né? Trienal quer dizer o que? Né? 3 anos eu utilizava o que? Aqui, esse pedaço, utilizava os 3 pedaços até, os 3 pedaços. Então aí mexia com a agricultura aqui, né? Durante 3 anos eu utilizava aqui, né? Esses 3. Aí depois que utilizou esses 3, um no outro, quando chegar para mexer com a agricultura de novo, eles vão utilizar só 2. Um ele vai deixar descansando. Aquele descansou por 3 anos. Então tudo bem, eu vou mexer com ele agora. Aí eu tiro o que? Vou a partir do momento mexer com a agricultura nele, deixar o que? O outro descansar. Então eles vão mexendo assim o que? Deixando descansar o solo. Aí é o solo o que? Aqui a partir do momento o mato cresce, ele morre, aquele ali também é adubo, né? É adubo natural. Então tinha o que? Né? Muitos colocavam esterco ainda, vocês sabem o esterco na terra que apodrecia o esterco, tudo isso fazia o que? Com a terra ficar forte. Então, isso, a fertilidade do solo prolongava por um longo prazo, né? Um longo prazo. E isso é o que foi muito importante, né? Durante esse período, que antes é o que? Só agricultura extensiva, aí passa a ter o que? A agricultura intensiva. Outro ponto, né, importante são as mudanças climáticas, né? Permitir a utilização do solo que antes era impossível de ser cultivado, como de regiões pantanosas. Então, a partir do momento, até o tempo ajudou, o próprio clima ajudou eles. Então, até só que eles começaram a ter o quê? Uma melhoria. E com isso, o que acontece? Muitas delas, né, secaram com o aumento da temperatura média na Europa. A melhoria da produção garantiu o aumento populacional, que por sua vez permitiu que mais mão de obra pudesse dedicar-se à agricultura. Então, pensa bem, aí você fala assim, mas o próprio clima melhorou, mas eles também começaram a ter técnicas para poder melhorar o solo. Antes era o que? Mexia com a agricultura direto, extensiva. Cada vez, de vez de produzir mais, produzia menos. Diminuía a produção. Porque o solo vai ficando fraco. Eles não sabiam disso, que o solo ficava fraco. Aí com isso, ok, deixa descansar um pouco, descansando durante 3 anos, as coisas tudo. E tem regiões que descansavam um ano só, né? E tinha 3 lugares, aí um descansava um ano, aí continua, a partir do momento que o outro descansava, deixava o outro descansando, e com aquele... Se tinha 3 partes, mas um produzir, deixava direto por 2 anos, porque ele tinha que ter plantado, mexer com a agricultura em 2. Aí e produz uns 3 primeiro, depois deixa produz aqueles 2. Aí aquele outro que ficou, a partir do momento que o outro vai descansar e aquele vai ficar 2 ainda, então vai produzindo aqueles 2. Então sempre vai ficar descansando. Você coloca 3 lugares, né? 3 lugares, 3 canteiros, por exemplo, né? Tem 3 canteiros. Na primeira vez eu uso os 3. Aí depois na segunda o que? Vai utilizar 2.
Aí depois, no outro ano, utiliza 2, mas deixa um descansando, que já trabalhou descansando. Aí depois, no outro ano, deixa aquele outro, que já trabalhou até 2 anos, devia trabalhar um e trabalhou 2, né? Acho que deixa descansando, enquanto utiliza os outros 2. E assim sucessivamente, eles vão produzindo dessa forma, né? Então, e ainda coloca adubo, tudo isso, e a produção acaba aqui aumentando. O renascimento do comércio urbano. Então, vamos falar um pouquinho do renascimento do comércio urbano. O aumento da produtividade garantiu a existência de um excedente que pôs a comercialização. Então, dessa o quê? Tinha um excedente, plantava, sobrava, porque antes a agricultura era de subsistência. Vocês lembram que eu falava que a agricultura de subsistência abasteceu o próprio feudo? Não era muito para venda, eles trocavam, tinha os campos, as coisas trocavam, né? Um senhor feudal com o outro. Mas ali eles começam a ter excedente, e eles começam a vender esse excedente. Então, com isso permitiu que o renascimento do comércio na Europa. Pouco a pouco essa atividade consolidou-se por meio da formação de feiras. No primeiro eles tinham as feiras, como tem hoje. Hoje já tem feira também, né? À medida que avançavam. Então foram sendo criadas rotas comerciais no norte da Europa e nas regiões mediterrâneas. Então veja bem, essas rotas comerciais que foram criando a partir do momento, foram vendendo aqui, e vocês vão ver que vai ter o que? O renascimento urbano. Então vai crescendo, as coisas vão indo aos poucos, que vocês sabem que tudo é gradativo, né? Então o renascimento colonial esteve o que? Diretamente relacionado com o quê? Com o renascimento urbano. E isso acolheu, né? A partir do momento porque muitos camponeses começaram a mudar para a cidade. Então, camponeses foram o quê? Para a cidade. Pode ver, camponeses, eles trabalham no campo, o próprio nome já diz, campo, camponeses. Eles vão para a cidade, a fim de quê? Fugir dos laços de servidão. Porque lá tinha os senhores feudais, e os vassalos, tinha o que? Era submisso ali, sofria bastante. Então, eles fazem o quê? Todos querem procurar o quê? Melhores condições de vida. Então, manda para a cidade, para eles mudar da servidão, daquele tipo de servidão. À medida que o comércio desenvolvia-se, comerciantes instalavam-se nos arredores da cidade, inicialmente com feiras temporárias, que depois tornaram o quê? Fixas. As feiras, de vez em quando, tinha as feiras, quando tornou o quê? Fixas. Então, e viraram o quê? A partir desse momento, viraram o quê? Anexo da cidade. Então eles foram aumentando, e a partir do momento foram criando cidade perto, porque tinha aonde comprar os produtos, né? E era chamado de os burgos, né? Da anexo da cidade, né? Que são o que? Os burgos, né? Os burgos. Né? Então, o que acontece? Então, isso que vai ao que? A Baixa Idade Média é o que? O renascimento do comércio, né? Vai renascendo o comércio, e com isso o que? Já vai tendo uma outra estrutura, e vocês vão ver que logo o que? Vai ter a centralização do poder, né? Daqui a pouco, que nós vamos comentar sobre esse, né, determinado assunto. Então, o comércio na Europa ganhou um incentivo definitivo com o início das cruzadas no final do século XI. Então, o final do século XI, a partir do momento, é o quê? Ainda voltando lá no século XI, né? Dessa aqui, tinha o quê? Com o final do século XI, então, início das cruzadas, o envio de soldados para o Oriente e a migração de milhares de pessoas desejosas de estabelecer-se na Terra Santa, abriu todo o mercado oriental, cujas mercadorias eram consideradas luxúrias, né? A partir do momento, é o quê? Né? Era luxúria, ou seja, era que a pessoa queria comprar aquelas coisas luxuosas pela Europa Ocidental, as coisas tudo, né? E isso a partir do momento que fez com que a pessoa queria antes se andar melhor, vestir, né? Se alimentar de outras coisas diferentes. Então isso vai o que? Vai mudando a mentalidade das pessoas, vai mudando a mentalidade das pessoas. Eles pensam que não nasci para servir, tem outras coisas importantes, nós também pode fazer parte da história, né? Parte da história. Mas isso depois a gente vai ver, né? E como trabalha bastante, né? Vamos falar um pouquinho depois do Renascimento, as coisas e tudo. Então é importante considerar também que o crescimento urbano garantiu o surgimento de uma nova classe social, o burguês. Lembra da Valama, né? Habitante do burgo. Do burgos, esse habitante do burgo é chamado o quê? Surgiu a palavra burguesia. Então pensa bem, então surgiu a burguesia.
anexos da cidade consolidaram como parte dela pela fixação dos comerciantes. Então novos ofícios surgiram e consolidaram-se a corporações de ofício, organizações que reuniam pessoas que praticavam a mesma atividade. Agora que não vamos falar da centralização do poder, né, e abatimento das monarquias nacionais, né, Então vamos, né, falar centralização do poder. Uma das mudanças mais significativas do período foi a centralização do poder. E isso entendemos como fortalecimento da posição do rei e a formação dos estados nacionais, governados por monarquias. O fortalecimento da posição do rei aconteceu à medida que as relações feudais e de vassalagem enfraqueciam-se. Então, veja bem, aquela vassalagem, senhores feudais, aqueles que estavam por cima, que é a classe social dominante, e os vassalos que estavam por baixo, eles tinham domínio sobre o vassalo, vai mudando tudo. Então há uma mudança nesse mundo, né, medieval. Então, nesse processo, os reis combateram e puniram os senhores que desobedeciam às suas ordens ou que não cumpriam suas obrigações enquanto vassalos. Então, veja bem, né? Então, acontece o quê? Enquanto vassalos, esse fortalecimento garantiu a existência de dinastias reais e resultou na consolidação dos territórios dessas dinastias, dando origem ao que conhecemos hoje, estados nacionais, né? Como estados nacionais. Mas os estados nacionais que nós falamos vai dar o que? No final da Idade Média e vai pela Idade Moderna. Então, pensa bem, né? A Idade Média, né? A Baixa Idade Média vai haver uma mudança, essa mudança na estrutura mesmo, né? Então, no caso da consolidação do poder do rei, podemos usar como exemplo os casos da Inglaterra e da França. No caso francês, no final do século X, consolidou-se o poder da dinastia dos Capetos. Então, veja bem, que pouco a pouco combateram os senhores feudais, né, tomando as terras deles para si e realizando a unificação jurídica da França. Então, isso transformou o poder do rei em força de lei em todo o território, né? Em todo o território, né? Nós não podemos esquecer também que a burguesia faz parte disso, ela ajudou muito, né? Que ainda vamos comentar um pouco mais depois. No caso da Inglaterra, né? O ponto de partida foi a conquista da região dos normandos, né, em 1066, né, por meio de uma estrutura administrativa formada por burocratas, o rei inglês, né, conseguiu ampliar seu controle sobre todos os territórios do país. Uma crise política do século XIII, no entanto, criou algumas barreiras para a centralização completa do poder real. Então, veja bem, depois que eles vão conseguir, a partir do momento, né, no século XIII, não deu para centralizar, tem que poder, né, centralizar, né? Houve aqui a decadência, mas ainda foi caminhando para depois chegar ao quê? A centralização do poder, né, Davi? Então, veja bem, à medida que os reis fortaleciam a sua posição, as suas monarquias eram consolidadas, o território nacional foi sendo estabelecido. Com isso surgiram estrutura burocrática para governar esses reinos, e assim, né, especialistas foram nomeados para cuidar de assuntos relativos às finanças, a cobrança de impostos, a formação de tropas nacionais. Criou-se desse modo a estrutura de um estado moderno. Agora você fala assim, nossa, beleza, tudo está maravilhoso. Não, infelizmente não. Porque vai formar uma monarquia absolutista. Não é uma monarquia parlamentarista, não é um presidencialismo, né, que vai depois, né, quando falar da Revolução Francesa, do Iluminismo, essas coisas tudo, vocês vão ver. É a centralização do poder, mas o povo ainda era o que? Submisso, né? Então, acontece que mudou, mas mudou de certa forma. Né? O poder absolutista nas mãos de uma única pessoa, ele mandava em todos os poderes,
né? Todos os poderes, né? Todos os poderes, né? Tanto o poder jurídico, poder econômico, poder político e muitas vezes até o poder da igreja,